Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Hoje falaremos sobre a equipe PET Enterprises. A PET Enterprises foi fundada no fim dos anos 1940 por Lee Petty, patriarca da família mais icônica da história da NASCAR. Lee Petty começou a estruturar a equipe por volta de 1949, justamente no nascimento da própria NASCAR. Naquele momento, as equipes ainda eram extremamente artesanais, os carros eram preparados na garagem de casa, com a ajuda de familiares e amigos, e era exatamente assim que a PET Enterprises funcionava no início. Desde cedo, a equipe se destacou pela organização, confiabilidade mecânica e visão competitiva de Lee Petty. Ele não era apenas piloto, mas também chefe de equipe, mecânico e estrategista, algo comum na época, mas que ele executava com excelência. A PET Enterprises cresceu rapidamente e se tornou uma das bases da NASCAR moderna, lançando as fundações de um legado que depois seria eternizado por Richard Petty, o King, e mantido por décadas como sinônimo de tradição, sucesso e identidade no automobilismo americano. Lee Arnold Petty foi um dos fundadores da NASCAR e uma das figuras mais importantes da história do automobilismo americano. Natural da Carolina do Norte, Lee começou a correr ainda nos anos 1930 e esteve presente desde a primeira temporada da NASCAR, em 1949. Ao longo da carreira, conquistou 3 títulos da Cup Series, 1954, 1958 e 1959, e 54 vitórias, tornando-se referência em consistência, estratégia e preparo mecânico. Mais do que piloto, foi dono de equipe e construtor de carros, fundando a PET Enterprises, que se tornaria a equipe mais emblemática da categoria. Lee também foi o pai e mentor de Richard Petty, ajudando a moldar o maior vencedor da história da NASCAR. Respeitado por adversários e dirigentes, Lee Petty deixou um legado que vai além das pistas, ajudou a profissionalizar a NASCAR e estabelecer os alicerces do esporte nos Estados Unidos. Nos primeiros anos da PET Enterprises, entre o fim dos anos 1940 e a década de 1950, a NASCAR era um campeonato rudimentar, improvisado e extremamente duro, muito diferente do que vemos hoje. Estrutura da NASCAR no início. A NASCAR havia acabado de nascer, 1949, e ainda buscava credibilidade e identidade. As corridas aconteciam em ovais de terra, feiras, pistas improvisadas e até praias, como Daytona Beach. A organização era simples, regras mudavam com frequência e a fiscalização era limitada. Equipes e carros. As equipes, como a PET Enterprises, eram familiares e artesanais. Os carros vinham diretamente das concessionárias e eram adaptados na garagem de casa. Não existiam grandes patrocinadores, o financiamento vinha de prêmios modestos e do próprio bolso dos pilotos. Pilotos faz tudo. Pilotos como Lee Petty faziam tudo, dirigiam, preparavam o carro, transportavam e consertavam após as corridas. A confiabilidade mecânica valia tanto quanto velocidade, e nisso a Petty se destacava. Clima nas pistas. As corridas eram longas, desgastantes e perigosas, com poucos equipamentos de segurança. O respeito vinha na base da resistência e reputação, não de contratos ou marketing. Papel da PET Enterprises. A equipe ajudou a estabilizar e profissionalizar a NASCAR, trazendo organização e constância. Lee Petty foi peça-chave para transformar a categoria de um esporte regional em um campeonato nacional respeitado. Em resumo, a NASCAR daquela época era bruta e raiz, e a PET Enterprises cresceu justamente porque entendeu cedo que vencer não era só ser rápido, mas sobreviver, terminar corridas e pensar como equipe. No início das competições da NASCAR, final dos anos 1940 e década de 1950, algumas características eram tão marcantes que ajudaram a moldar a identidade da categoria até hoje. Dá para resumir a NASCAR raiz assim: simples, dura e extremamente competitiva. Pistas improvisadas e ovais de terra. A maioria das corridas acontecia em ovais de terra, feiras agrícolas e circuitos adaptados. Havia pistas mistas, praias, Daytona Beach, e traçados irregulares. A poeira, os buracos e a lama faziam parte do espetáculo. Carros de estoque de verdade. Eram carros de rua modificados, bem próximos dos modelos vendidos ao público. Pouca aerodinâmica e quase nenhuma padronização.
A criatividade mecânica fazia enorme diferença. Pilotos multitarefa. O piloto era também mecânico, chefe de equipe e caminhoneiro. As equipes eram familiares, pequenas e sem estrutura profissional. Vencia quem sabia preparar e conservar o carro. Segurança quase inexistente. Poucos equipamentos de proteção. Capacetes simples, cintos rudimentares e pistas sem áreas de escape. Quebras e acidentes faziam parte da rotina. Pouco dinheiro, muito risco. Prêmios baixos e ausência de grandes patrocinadores. Muitos pilotos corriam para se sustentar, não por fama. A sobrevivência financeira era tão difícil quanto a esportiva. Competição física e respeito na raça. Contato era comum e aceito. Disputas agressivas, às vezes brutas. O respeito vinha da durabilidade e coragem, não de estatísticas. Regras em construção. O regulamento mudava com frequência. Fiscalização limitada e protestos comuns após as corridas. A NASCAR aprendia errando e ajustando. Espírito regional e identidade sulista. Forte presença do sul dos Estados Unidos. Muitos pilotos vinham da cultura dos monchiners, contrabandistas de bebida. Isso deu à NASCAR seu caráter popular e rebelde. Petty Enterprises, números históricos. Fundação, 1949. Encerramento, 2008. Temporadas disputadas, 60. Corridas disputadas, aproximadamente 1.180. Vitórias, 268. Pole Positions, 123. Títulos da Cup Series, 10. Lee Petty, 3, 1954, 1958, 1959. Richard Petty, 7, 1964, 1967, 1971, 1972, 1974, 1975, 1979. Vitórias na Daytona 500, 9. Top 5, mais de 700. Top 10, mais de 1.000. Pilotos mais emblemáticos. Richard Petty, principal nome e maior vencedor. Lee Petty. Kyle Petty. Bob Allison. Neil Bonnet. Buddy Baker. Fabricantes históricos. Plymouth era dominante nos anos 1960, 70. Dodge. Ford. Pontiac. Chevrolet. Destaques do legado. Equipe com mais vitórias da história da NASCAR por décadas. Sinônimo do icônico carro número 43. Pilar da profissionalização da NASCAR. Base do maior piloto da história da categoria. Em resumo, a Petty Enterprises não foi só uma equipe vencedora, ela definiu padrões, criou identidade e ajudou a construir a NASCAR moderna. Muito bem, amigos! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima!